Agora um assunto que pode ser sinônimo de atritos no ambiente de trabalho. Você sabe como agir com um funcionário ou colega que precisa de horários especiais devidos à sua religião? Muitas vezes essa situação acaba por virar piada de mau gosto por causa de roupas ou até de hábitos. Mas será que religião é um tema a ser abordado já durante a entrevista de um emprego? Quem responde é a consultora Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Na hora da entrevista, é importante saber se essa pessoa tem hábitos diferentes ou horários diferenciados por causa da religião? Para algumas empresas, sim. Então, isso vai depender muito das normas internas de cada organização. Mas, cada vez mais está sendo solicitado na entrevista de emprego se aquela pessoa tem não só essa, mas outras necessidades também particulares e que possam vir de encontro com os horários e as necessidades da própria empresa que está contratando. Então, é importante estar atento a isso, tanto quem está entrevistando, como também quem está sendo entrevistado e saber qual é o limite disso tudo. Cristiane, em empresas menos convencionais, digamos assim, vale usar algum adereço, a pessoa usar algum corrente com algum símbolo, ou se não na mesa usar alguma imagem, vale? Eu acho que é muito importante, a gente tem um pensamento, às vezes, de separar religião ou espiritualidade, que é algo muito mais amplo do que a religião de trabalho. Separar o que é vida pessoal do que é trabalho. E a gente vem num movimento cada vez mais, a gente só está começando a se integrar. Na verdade, tantas multinacionais terem, por exemplo, creches no ambiente de trabalho. Várias empresas grandes terem um ambiente religioso separado para as pessoas fazerem suas orações. Quanto a símbolos, roupas e outros adereços, de novo, cabe a cada empresa em particular definir o que é permitido do que não é permitido. Eu acho que o bom senso prevalece, na minha opinião, prevalece, que é ter uma discrição. A gente precisa ser discreto com a nossa religião. E religião é crença. E a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crenças, até para não levar isso e ter conflitos entre colegas, conflitos entre os nossos clientes, conflito entre quais são as crenças e a religião do próprio fundador da empresa com do seu grupo de trabalho. Porque, na verdade, nós devemos ter uma equipe para unir no esforço em comum para alcançar os seus objetivos e não ter a religião como um fator que gere conflito. Basta de conflitos normais que a gente já tem no dia a dia. Mas vale sim a gente incentivar a espiritualidade na organização e colocar isso em prática, muito mais amplo e mais forte do que a religião. É a gente praticar o respeito, o não preconceito, a fraternidade, a caridade no ambiente de trabalho. Quando isso também vai respeito, Cris, a gente tem que lembrar também que respeitar o outro é você não impor para o outro a sua religião. Por exemplo, você está numa sala e digamos que nessa sala tem música e a pessoa vai e coloca um CD da sua religião, mas não sabe se isso vai incomodar o colega, ou acender um incenso, ou acender uma vela. Então, impor a sua vontade nunca, não é? Nunca impor a sua vontade. Isso também vai gerar conflito. E na medida que eu tenho um problema hoje na empresa, que é impor a religião, seja ela por qualquer parte hierárquica dessa organização, isso já implica que o ambiente de trabalho não está bom. Se a gente quer impor qualquer crença, seja ela religião, seja ela as nossas particularidades, seja ela aquilo que a gente pensa, a imposição, o nome já diz, vai gerar conflito. E a gente precisa hoje de um ambiente agradável, um ambiente confortável, e a base, eu não preciso amar o outro na organização. Se eu amar, ótimo. Se eu tiver amor por aquelas pessoas, maravilha. Mas a base das relações humanas, de um bom ambiente de trabalho, sempre vai ser o respeito, inclusive com a crença e a religião de cada um. Voltando a falar daquela questão da entrevista de emprego, caso a pessoa, o candidato, ele não seja questionado pela pessoa que está fazendo a entrevista, é interessante que ele fale sobre como é essa questão dos horários daquela religião, os horários que ele vai precisar diferentes, os horários que ele vai precisar se ausentar, ou que ele não vai poder trabalhar, como isso vai intervir no seu trabalho. É interessante que ele fale isso na entrevista? É importantíssimo que ele fale isso, porque tudo aquilo que não é falado no momento da entrevista, depois pode gerar uma frustração, um constrangimento e até a perda, né, desse colaborador. Então, tudo que puder ser acordado, negociado e combinado no momento da entrevista vai ser mais sustentável e o desempenho vai ser melhor desse colaborador. Obrigada, Cris. Obrigada e até terça.